Fala pessoal do primeiro ano, tudo jóia? Essas são as atividades então, né, da lista extra para a prova. Eu vou fazer a correção via Word mesmo, né? Aqui no Word já tem uma caneta que eu consigo usar. E aí você pode tirar dúvida ao longo da próxima semana, lembrando que a prova é dia 29, na sexta-feira. E você deve entregar essa folhinha corrigida, já entregar ela certinha para mim nessa sexta-feira também, para contar como atividade da etapa, né? Uma das atividades que eu vou estar utilizando como documento também, tá joia? Então vamos lá. Primeiro exercício, o potássio é o cátion que apresenta maior concentração no fluido intracelular dentro das células. Participa do metabolismo celular e da síntese de proteínas e do glicogênio. Ele desempenha importante função na excitabilidade neuromuscular e na regulação do teor da água no organismo. Com relação ao potássio, são feitas as afirmações. Primeiro, o potássio forma com o cloro. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Então vamos lá. O potássio forma com o cloro um composto iônico de fórmula molecular KCl. Bom, então o potássio, você vai ter uma tabela periódica durante a prova, né? Claro. Você vai ver que o potássio é o elemento que se escreve com a letra K. Ele é um metal, mais precisamente um metal alcalino, lá da família 1, tá? Do grupo 1, então, da tabela periódica. Então ele forma realmente uma carga a mais, uma carga positiva, né? Lembrando que vocês têm a tabelinha, todos os elementos do grupo 1 têm uma carga mais 1. E quando ele encontra o cloro, se você der uma olhada na tabela periódica, você vai ver, ele é um ametal da família 17, do grupo 17, ele é um halogênio do grupo 17. E esses halogênios, né, esses ametais, eles formam carga menos. Pela regra do escorregador, você sabe que a fórmula geral, a fórmula molecular desse composto, a fórmula iônica desse composto, perdão, é KCl. Então a primeira está correta, temos uma questão aqui verdadeira. 2. O potássio forma cátion monovalente, ou seja, carga mais 1, também está certo, né? Já colocamos aqui, ó. O potássio forma uma carga mais 1. 3. O potássio forma um composto metálico, pois ele é um metal alcalino terroso. E aí é que a gente tem que tomar cuidado. O potássio é um metal alcalino apenas. Alcalino terroso seria grupo 2. Se ele é do grupo 1, então ele não é terroso. Essa questão está incorreta. E na 4, na formação da ligação iônica, o potássio recebe um elétron do cloro. O potássio, como ele tem carga mais 1, esse mais 1 dele significa que ele tinha um elétron na sua camada de valência e ele dá esse elétron para o cloro, que tinha 7 elétrons antes. E agora, com esse elétron que vai receber do potássio, ele vai ficar com uma carga menos 1. Então, se a gente for olhar para essa questão, ó, o potássio ele não recebe um elétron, ele dá um elétron para o cloro. Então, essa também é uma questão que está incorreta. Se eu pedisse para você justificar, você poderia justificar dessa maneira. Olha, o potássio, na verdade, dá um elétron, né? E o potássio é um metal alcalino. Então, as questões 1 e 2 são as questões que estavam corretas apenas. Na questão 2, eu peço o seguinte: apresente a fórmula molecular do composto formado por átomos de alumínio e flúor. Fórmula iônica, perdão. Represente a ligação iônica através da estrutura eletrônica de Lewis. Então, você vai ter que fazer a representação dele de duas maneiras. Tem que mostrar qual que é a fórmula iônica e mostrar a estrutura eletrônica dele. Então, o que você pode fazer, né, utilizando a tabela periódica, você vai ver que o alumínio ele é um metal lá do grupo 13 e que o flúor ele é um ametal do grupo 17. Ou seja, todo o metal do grupo 13 a gente sabe já que ele vai adquirir uma carga mais 3 e todo o ametal do grupo 17 adquire uma carga menos 1. E a partir daqui nós podemos fazer lá a regra do escorregador. Então, o 1 vai descer aqui, o 3 desce aqui. Dessa forma, ó, a nossa fórmula iônica do composto é AlF3, tá joia? E o nome dele seria fluoreto de
alumínio. Não pedi para dar o nome, mas fica aqui o nome, lembrando que o nome é o nome do ânion mais o nome do metal que foi utilizado. Você não precisa fazer nesse exercício, tá? Mas, além de fazer essa representação da fórmula iônica, eu também pedi a fórmula estrutural eletrônica. Como que vai funcionar essa estrutura eletrônica dele ou estrutura de Lewis dele? O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência, eu vou representar ele dessa maneira, você poderia representar da maneira que você quisesse, tá? E o flúor, que eu já sei que terão 3 flúors, né? Eu já coloquei aqui, ó, 3 flúors, F3. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então, vou desenhar aqui 3 flúors. E todos eles com 7 elétrons. Vou fazer um esqueminha aqui, vou mudar um pouquinho esse desenho para poder fazer um flúor um pouco maior só, tá? É claro que na prova você vai fazer a lápis, então vai ser um pouquinho mais fácil, mas tente organizar a ligação de maneira que fique claro que você está indicando para mim o que está acontecendo de ligação, quem está mandando elétron, quem tá recebendo elétron. Então olha só, o flúor tem 7 elétrons, esse alumínio vai mandar um elétron para ele. Então vai ter aqui, ó, o alumínio dando um elétron para o flúor, ele vai dar um elétron também para o flúor de cima e vai dar um elétron para o flúor à esquerda. Logo, nós vamos ter aqui, isso daqui é uma representação da fórmula estrutural eletrônica, tá? Isso daqui já representa para mim que você domina que os elétrons estão saindo do alumínio e indo para o flúor. Essa aqui seria a nossa resposta da questão 2. Na questão 3 eu tenho o seguinte, os elementos H, O, Cl e Na, e aí você vai poder olhar a tabela periódica, encontrar eles lá, eles podem formar compostos entre si. Quais compostos podem se formar entre H e O, H e Cl e Na e Cl? Então vamos lá, ó. H e O, H e Cl e Na e Cl. Para poder responder essa pergunta, você precisaria usar a tabela periódica e ver quem que é metal, quem que é ametal e dominar. Lembrar, ametais, quando eles se ligam entre si, eles formam ligações covalentes. Se eu ligar só um metal, é ligação metálica, e se eu ligar só se eu ligar ametais com metais, eu tenho ligações iônicas. Então vamos lá, ó. Qual que é o composto formado entre H e O? Bom, para isso, vou dar aqui um espacinho na nossa equação, no nosso exercício, para ir mostrando para vocês. Se você precisar de espaço extra, durante a prova eu posso te entregar já uma folha sulfite, depois eu grampeio ela, tá joia? Então olha só, H e O, hidrogênio, ele é um cara que não tem família, né? Então a gente vai deixar ele só aqui. O oxigênio, família 16, grupo 16, então ele tem 6 elétrons de valência. E o hidrogênio também, um elétron só de valência aqui. Por que eu já coloquei 2? Bom, eu já sei qual que é o composto que eu vou formar, mas vamos começar do jeito que você poderia começar aqui. Olha só, eu tenho um hidrogênio e um oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio juntos, quando eles se ligam, eles formam ligação covalente. Qual que é o método aqui, né? O método é você lembrar que o hidrogênio ele só precisa de 2 elétrons de valência, então ele vai compartilhar um par de elétrons com o oxigênio. E o oxigênio, que tem 6 elétrons, ele vai precisar de compartilhar 2 elétrons. Ele já compartilhou um com o hidrogênio, ele vai ter que encontrar outro hidrogênio e fazer um outro compartilhamento. Dessa forma, o oxigênio está com 8 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no total. O hidrogênio já está com 2 elétrons também, você pode ver isso aqui, ó. O hidrogênio, ó, 1, 2 elétrons compartilhados, esse outro hidrogênio, 2 elétrons compartilhados. Então tá beleza, aqui eu formei o composto. Qual que é o composto formado? O composto é H2O. A água, se você quiser colocar o nome, pode colocar, mas pode deixar também como H2O apenas. Esse é o composto formado por H e O. Por HCl, então H e Cl, hidrogênio e cloro. Mesma coisa,
O hidrogênio com o A-metal, ele forma ligação covalente. Então, entre esse H e Cl vai acontecer um compartilhamento de elétrons aqui. E aí eles vão formar um composto chamado de HCl. E entre Na e Cl, aí sim, né? O Na ele é da família 1, então ele tem só um elétron. O Cl é da família 17, então ele tem 7 elétrons de valência. Eles vão se ligar, não há ligação covalente. Eles vão fazer aqui uma doação de elétrons do sódio para o cloro e vão formar a nossa ligação iônica, vão formar o NaCl. Esses são os compostos que nós vamos formar na resposta da alternativa A. E aí ele pergunta na B, qual que é o tipo de ligação formada em cada caso? Então, no primeiro caso, né, entre H e O é ligação covalente. Entre H e Cl é ligação covalente. E entre Na e Cl, a ligação é iônica. Essa seria a resposta da nossa terceira questão aqui, pessoal. Na nossa quarta questão, eu pergunto o seguinte: considerando suas posições na tabela periódica, o hidrogênio e o enxofre devem formar o composto de fórmula tal. Bom, para fazer essa você tem que justificar. Então, olha só, o composto formado vai ser o composto presente na alternativa C, o H2S. E como que a gente sabe disso? É por isso que eu quero que você justifique. Porque para você saber disso, você tem que olhar para o enxofre. O enxofre está lá no grupo 16 da tabela periódica. E por causa disso, se ele está no grupo 16, ele tem 6 elétrons de valência. Se o enxofre fizer uma ligação covalente com o hidrogênio, olha só. Então ele fez aqui essa ligação. O que acontece? Esse hidrogênio agora está estável, está com 2 elétrons. Mas o enxofre fazendo só essa ligação, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons apenas. 7 elétrons ele não está estável. Para ficar estável, tem que vir outro hidrogênio e fazer outra ligação covalente. Agora sim. Então, o composto que vai ser formado aqui é o composto H2S. Tá joia? Isso aqui já é justificativa, você não precisa escrever nada, é só mostrar para mim por que esse composto tem essa fórmula aí, H2S. Não adiantaria chutar nessa questão 4. Bom, corrigi a primeira parte da prova, das atividades, pessoal. Então eu vou agora pausar o vídeo. No próximo vídeo você já continua das questões 5, 6 e 7. 5, 6, 7 e 8. Aí eu corrijo a segunda parte da prova. Tá joia? Um abraço e boa correção para todos e para todas.